Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Festivale. Hoje a gente está aqui com a presença de uma grande colega nossa, que vai falar hoje para a gente sobre marca e comunicação pessoal. Eu vou pedir para que Roberta, nossa coordenadora do nosso projeto Brasil Mais Produtivo, em que estão as nossas modalidades, o Ali Produtividade e o Ali Transformação Digital, faça a apresentação da nossa colega e desejo a todos um excelente evento, que vocês aproveitem bastante, cada informação que vai ser trazida aqui para vocês, ela foi construída com muito trabalho, com muito esforço e dedicação, para que este conhecimento fosse construído para chegar até vocês. Então, aproveitem cada momento. Nós estamos gravando nosso festival para que vocês possam depois acessar quando vocês quiserem reviver este momento, tá certo? Uma boa tarde a todos. Roberta, por favor. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Acho que essa semana acabei de chegar do campo, né, de visitar algumas empresas atendidas aí por ALIs, né, Ali Transformação Digital, Ali Produtividade, até Ali Plural, eu e Débora, e a gente quando volta assim, visita as empresas, a gente volta ainda mais encantado com o trabalho de vocês. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é fantástico. Bom, a Anne é uma grande amiga, né, colega daqui, e eu já sabia que ela era especialista em marca pessoal, em branding pessoal, mas eu quero contar uma história para vocês que eu assisti uma palestra dela no ano passado sobre esse assunto num evento. E quando eu vi, eu falei, gente, que palestra fantástica, e na hora eu pensei, é algo muito interessante para todo profissional. E que coisa melhor que não trazer para o ALI, que está sempre se apresentando, chegando numa nova empresa, tendo que se mostrar. Então, essa palestra de hoje é uma palestra muito mais para vocês, enquanto pessoas, do que para o trabalho em si que vocês vão realizar. Então, isso eu acredito que vocês vão levar esse conteúdo para a vida de vocês, tanto agora, e a gente resolveu posicionar ele agora, em julho, porque a gente pensou, é agora que vocês estão rodando as empresas e agora que vocês estão se apresentando. Então, que momento bom de pensar como irei me apresentar, qual que é a minha marca, qual que é a minha identidade pessoal, qual o meu posicionamento. Mas ele vai muito mais do que isso, como me apresentar para o empresário. Vai muito mais sobre uma estratégia de construção de carreira, e no qual vocês estão tendo aí, estão construindo suas carreiras. Então, eu não vou falar mais, eu só vou falar que eu fiquei encantada com esse conteúdo e que eu acho que vai ser realmente assim eu espero que vocês também se encantem e que usem bastante isso. Então, agora eu vou deixar para a Anne, que vai conduzir aqui a nossa tarde de hoje. Anne. Obrigada, Roberta. Obrigada, pessoal. Obrigada, Débora. Pessoal, vocês me ouvem bem? Eu estou perguntando porque eu estou com a apresentação aqui na tela, então só estou vendo aqui bem pouquinhos. Me ouvem? Beleza. Escutam perfeitamente. Maravilha. Bom, primeiro eu queria muito agradecer o convite, né, por poder estar aqui com vocês, não só da Roberta, mas também estendo a Débora, ao Fred, a toda a equipe aí, que coordena um programa tão bacana como o Ali. Eu estava inclusive conversando com a Roberta que estar aqui com vocês hoje para mim é muito significativo, porque quando a gente articulou e a gente combinou essa data, eu estava ainda dividi uma unidade aqui com a Roberta, eu tocava todo o setorial moda aqui no Sebrae, e essa é a minha primeira semana passando a compor aí o time da inovação. Então, Débora, Fred, e todo o time Ali, né, Póvoa, Gabriel Póvoa, que tá aqui também com a gente, passam a ser aí os meus colegas de unidade, eu passo a compor a unidade junto com eles, portanto, né, vou ficar muito mais próxima da temática do Ali, vou conseguir aprender e construir melhor essa estratégia junto com os meus colegas, e passo a ocupar agora a função de gerente adjunta lá da unidade, então para mim é muito legal. Estar aqui com vocês também é um momento de celebração,
E é um momento de celebração para falar de algo que eu adoro, e que eu estudo já há alguns anos de forma paralela às atividades aqui do Sebrae, mas que eu acho que se complementa muito com a carreira de qualquer profissional. Porque quando a gente fala de marca pessoal, e a gente vai bater um papo hoje gostoso sobre isso, a gente está falando muito mais, pessoal, sobre se comunicar, se comportar e desenvolver uma postura estratégica para aquilo que a gente quer construir. E isso passa por uma série de coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Então, antes de mais nada, né, antes de começar, eu queria muito conversar e combinar as coisas aqui com vocês no nosso Marco Zero. Bom, primeiro, eu queria que vocês entendessem esse momento como de fato um bate-papo e não uma palestra. Eu não vou conseguir olhar muitas coisas aqui no chat por conta da minha apresentação, mas eu queria que vocês anotassem, colocassem as coisas aqui, porque no momento da gente retornar, a gente vai fazendo as considerações e seria muito legal que vocês, né, de fato, colocassem aqui as impressões de vocês. A gente está num ambiente seguro. O segundo ponto que eu queria muito que a gente combinasse aqui antes de começar é que as verdades são sempre relativas, nunca absolutas. Então, tudo que a gente for conversar aqui, eu peço, né, e cobro, e na verdade, provoco vocês para construírem as verdades de vocês e aproveitarem isso aqui que a gente está conversando, aquilo que fizer sentido dentro da realidade de cada um. Às vezes, o que é para mim uma referência, ou que tem muita importância, não vai ser para você. Mas essa também é uma história de como a gente vai construir a nossa essência, aquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gente representa. E como que a gente comunica isso? Esse tópico 4 é super importante, que é crie objetivos e não expectativas. Aqui eu queria provocar vocês a partir do que a gente vai conversar aqui hoje, que a gente criasse, na verdade, objetivos com esse conteúdo que a gente vai ter aqui, e não expectativas. Vocês já repararam que quando a gente chega em algum conteúdo, em alguma palestra e tudo mais, o pessoal costuma perguntar qual que é a sua expectativa com relação à palestra? Ou qual que é a sua expectativa com relação a esse curso, a essa formação, ao dia de hoje? A palavra expectativa vem do latim expectare, que significa esperar. É uma atitude muito passiva nossa. Quando eu espero alguma coisa de alguém, significa que eu quero que aquela pessoa faça e eu vou aguardar o que ela vai produzir, o que ela vai construir. E é um pouco diferente quando a gente fala de objetivos. Quando eu falo de objetivos, é aquilo que eu vou fazer a partir daquilo que eu conheci, a partir daquilo que eu tenho contato, a partir de alguma coisa. Então, queria convidar vocês para criarem menos expectativas e criarem objetivos. O que efetivamente a gente pode começar a construir hoje a partir do conhecimento, do conteúdo, da informação que está chegando até mim, que eu estou tendo contato. E por último, compartilhamento de tudo é um lema muito forte para mim. Eu gosto muito de compartilhar, de partilhar, de dividir com vocês. Então, as perguntas estão abertas, perguntem o que quiserem. Eu vou contar um pouquinho para vocês, não só de um conteúdo mais técnico, mas quero o tempo todo trazer cases e fazer uma correlação com esse universo que é o Ali, né? Como que hoje eu, numa condição de bolsista vinculado, né, e contratado pelo sistema Sebrae para prestar um serviço para o empresário, como é que eu posso me apropriar dessa condição para que eu consiga catapultar a minha carreira para além disso, para que eu consiga impulsionar as minhas oportunidades e as minhas possibilidades. E para isso a gente precisa bater um papo e conversar. Mas para a gente começar, então, combinado, gente? Está tudo combinado? Anotem aqui no chat. Não estou vendo agora, mas estou entendendo que combinamos. E aí, para a gente começar, eu resolvi dividir os assuntos com vocês em 3 momentos. Eu quero, né, dar um passo atrás antes de começar a falar de marca pessoal, mas trazer alguns insights para a gente conversar sobre carreira. E sobre como a gente pode depois trazer o nosso posicionamento e a nossa identidade a favor disso. E como a gente pode pensar carreira ou construir um processo de carreira a partir de alguns comportamentos que vão desembocar lá na nossa essência e na nossa posição. Falando de maneira muito rápida, e eu trago a minha história aqui no começo muito para vocês entenderem como que eu me aproximei desse tema. Hoje, né, eu
tô no Sebrae e tô começando a conhecer um tema, preciso me apropriar do tema de inovação, mas fui especialista em moda durante muitos anos, essa é a minha grande paixão, inclusive. Gosto muito do que fiz no Sebrae e continuaria fazendo isso sem o menor problema. Depois eu vim na minha carreira desenvolvendo uma parte muito importante sobre desenvolvimento humano, então comecei a estudar isso, me formei em coaching, fui estrategista ali de marca pessoal, comecei a estudar branding pessoal, mas muito focado para comportamento humano, e no fundo, gente, a minha primeira formação é medicina veterinária. Se eu contar para vocês que eu sou apaixonada por pessoas e que hoje o meu negócio, não importa se seja com a temática de inovação, se for na temática de moda, se for em qualquer outra temática dentro do Sebrae, se for numa temática fora, se for fora desse sistema, se for em um outro ambiente, o meu negócio é inspirar vocês, inspirar pessoas, todo mundo que passa aqui pela minha trajetória, a perceberem o quão singulares, o quão únicas vocês são, o quão extraordinárias vocês são, de forma que vocês deixem a marca e o legado de vocês no mundo. É isso que eu escolhi para minha carreira profissional. E eu só consegui escolher e ter essa clareza depois que eu fiz esse movimento, de sair lá da veterinária, de caminhar pelo agronegócio, de chegar dentro de uma instituição como o Sebrae, de me especializar em moda e agora de novamente dar uma guinada na minha carreira e começar a conversar, entender e me tornar uma profissional na área de inovação. Como é que a gente consegue fazer todas essas coisas, né? E desde quando começou tudo isso? Deixa eu. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre carreira. E aí, algumas percepções sobre isso. A sua formação não te limita. Então, você que está aí do outro lado e que é um agente Ali hoje, você pode ser um economista, um administrador, um profissional de serviço social, um profissional de publicidade, de jornalismo, de engenharias, não importa. O primeiro insight, o primeiro conceito que eu queria deixar aqui para nós é que no tempo de hoje, gente, a nossa formação não nos limita. A nossa formação hoje é um primeiro passo, é uma primeira visão que a gente vai ter para um universo muito maior. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente, na época dos nossos pais, e eu acho que muitos aqui até foram influenciados por. A gente tinha algumas profissões, algumas mais prestigiadas, outras mais básicas, mas enfim, todas elas, a nossa intenção de formação de carreira, de formação universitária, é que eu ia me formar médica e que eu ia me aposentar médica, não é mais ou menos assim? Ah, eu vou ser professora, então eu começo a minha carreira professora e 300 anos depois eu me aposento, eu finalizo a minha carreira profissional como professora. Isso hoje não existe mais. Hoje as carreiras são fluidas, elas se movimentam. Hoje eu tenho uma liberdade dentro do mercado de poder ser aquilo que eu tenho interesses, aquilo que eu tenho talentos, aquilo que eu tenho habilidades para desenvolver e para me destacar diante dos outros. Essa, inclusive, é uma característica muito forte dentro do sistema que hoje contrata vocês, que é o sistema Sebrae, né? A gente pode, inclusive, definir que o processo de construção de carreiras é uma tríade que essa é uma percepção muito minha, que eu estou compartilhando com vocês, e isso é fruto e resultado da minha experiência de carreira até aqui, lembrando a vocês que eu fiz algumas transições aí nesse processo, mas eu diria que é uma tríade: relacionamento, competência e conhecimento. Não invertamos a ordem. Porque quando eu falo de relacionamento, eu estou falando muito mais da nossa capacidade de comportamento, de postura, de relacionamento, de geração de rede de contatos, da forma como a gente se apresenta, da forma como a gente consegue comunicar para as pessoas que estão ao nosso redor o nosso diferencial, e aí sim, os nossos talentos, e só depois a nossa formação, as nossas skills, elas vão compor um processo muito importante de desenvolvimento e de construção de uma carreira de sucesso. Então, quem você é, como você se comporta, quais são as suas identidades, quais são os seus valores, é mais importante hoje do que o que você faz. E eu explico por quê. Hoje a gente está aqui com todos vocês, depois me digam aqui se vocês são Ali Transformação Digital, produtividade, ecossistemas, enfim, o que vocês
compõem aqui hoje na nossa cesta, mas independente de em qual lugar vocês estão hoje, o que vai diferenciar aquele trabalho que vocês executam no campo não é efetivamente a metodologia que está sendo ensinada, tanto que a metodologia do Ali ela é padrão. Né? Vocês têm aí um modo de operação, um script, uma agenda, que não vai variar muito de um modelo de agente para o outro. Mas o que vai diferenciar daquele Ali excepcional para aquele Ali mediano, para aquele Ali que tem um desempenho insatisfatório? Provavelmente não vai estar ligado ao conhecimento. É possível que isso aconteça? Certamente. Mas provavelmente vai estar ligado ao comportamento desse Ali, ao nível de interesse dele, à capacidade dele de fazer conexões, à proatividade dele ajudar o empresário, dele se propor soluções, dele identificar rapidamente contextos, dele gerar uma relação de confiança com o seu cliente, e tudo isso não está escrito no método. Isso não está escrito nos livros, isso não faz parte de um conhecimento, gente, formativo. Isso é um comportamento. Isso é gesto, é postura, né? É uma relação de troca que tá acontecendo ali. E outra coisa que eu quero trazer para vocês, com base, hoje eu sou um Ali, o que eu quero ser amanhã? É justamente para que a gente não se apegue no momento onde a gente está hoje. A nossa cadeira nunca pode ser maior do que a nossa carreira. E aqui eu posso trazer um exemplo muito claro sobre o que eu estou vivendo hoje, no dia de hoje, né? A Roberta sabe, né, uma amiga muito próxima, que divide lá a unidade de competitividade, dividia a unidade de competitividade comigo até pouco tempo atrás. Eu tinha uma carreira muito consolidada onde eu estava aqui no Sebrae. Tinha ali uma visibilidade num setor inteiro, conhecia muitas pessoas, tinha ali uma zona de conforto, uma zona muito bem mapeada, de onde eu queria, do que eu queria fazer, tinha uma autonomia muito confortável aqui da nossa gestão, mas a Anne não é a moda. A Anne não é a pessoa que vai ficar ali, que vai viver aquilo ali para sempre. Eu gosto de ter a possibilidade de mudar, porque a minha carreira, ela caminha comigo, ela não caminha como a instituição. Assim como se chegar algum dia que eu receber uma proposta que para minha carreira, para minha identidade, para a forma como eu me posiciono, e principalmente, não esqueçam disso, para o meu objetivo de vida fizer mais sentido sair do Sebrae, alcançar outras oportunidades, por que não? O importante é que a gente não vincule o nosso objetivo, os nossos sonhos, a algo que não nos pertence. Hoje, o estado de permanecer na instituição é algo que não cabe só a mim. Obviamente que eu vou ter as minhas entregas, os meus objetivos, vou tentar prestar um trabalho de excelência, e aí é uma relação de troca, a instituição entende que eu sou importante para esse processo. Mas eu não posso colocar os meus objetivos, os meus sonhos e principalmente aonde, né, eu pretendo chegar do meu lado profissional no outro, seja uma instituição, seja uma pessoa, seja um outro negócio. Então, esse é um papo também para nós nos apropriarmos daquilo que nós queremos. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que a gente quer. Então, por onde que a gente pode começar, gente, a pensar sobre carreira? Né? Se eu tiver, poxa, Anne, nunca parei para pensar sobre a minha carreira. A minha vida sempre foi tão corrida e as coisas foram tão, né, rápidas, agitadas. A gente sabe que hoje o nosso mundo é muito veloz, que eu nunca parei para pensar sobre isso. Por onde que eu posso começar? E tudo isso antes de falar de marca pessoal, hein? O primeiro passo que eu daria uma dica para vocês de como começar é ter um objetivo. A gente precisa saber onde a gente quer chegar. E não quer dizer que a gente não possa mudar de ideia, mas quer dizer que a gente precisa o tempo todo olhar um pouquinho para dentro e entender o que a gente pensa, o que a gente deseja, o que a gente almeja como objetivo de vida mesmo. Então, para que isso vai dar para a gente um alvo que a gente vai perseguir e que a gente vai se colocar sempre como centro das nossas decisões, porque aquele alvo é nosso. Então, quando a gente fala de ter um objetivo, a gente pode começar com alguns passos iniciais. O primeiro deles é pesquise as suas vontades internas. O que você gostaria de ser? E você não tem como ainda, não teve tempo, não teve condições financeiras, ou não teve condições, enfim, de gestão da sua vida, da sua casa, da sua profissão.
O que que você gosta? O que que você não gosta? Às vezes, mais importante de saber aquilo que a gente gosta, é saber aquilo que a gente não gosta. Pesquise as possibilidades externas. Qual é o cenário no qual você está inserido hoje? O que que a sua região precisa? O que que você está enxergando como uma oportunidade, como algo que você é muito bom, que você gostaria de desenvolver, mas que você não está vendo ali nenhuma possibilidade, ninguém fazendo aquilo, né? Cruzar as nossas vontades com as nossas capacidades. Nossa, olha, eu tenho muita vontade de ser médica, mas eu não consigo ver sangue que eu desmaio. Então, aí a gente vai ter ali um gap, ali um atrito entre aquilo que eu gostaria, que eu desejo, entre aquilo que eu posso, que eu consigo, aquilo que é talento para mim. Vocês já pararam para se perguntar, depois de um atendimento, vocês foram lá, se identificaram, né, prospectaram aquela empresa, começaram um processo de atendimento? Vou convidar vocês para pensar nessa jornada. Ao final de um atendimento, de um ciclo, enfim, de uma entrega, vocês já pararam para se perguntar o que que fez a diferença para aquele empresário? Como que foi o atendimento de vocês para aquele empresário? Ou como que você se tornou melhor a cada atendimento que você fez? Porque a gente costuma monitorar e pensar, né, e refletir sobre a melhoria do empresário. E sobre a melhoria de vocês, a gente? O quanto que vocês falam melhor a cada atendimento? O quanto que vocês gesticulam melhor? O quanto que vocês passaram a se vestir de outra forma? O quanto que vocês melhoraram o vocabulário e a linguagem de vocês? Vocês já pararam para fazer essa reflexão? É nesse momento que a gente vai descobrindo quais são os nossos talentos. E daqui a pouco eu começo como uma agente do Ali e eu descubro que eu quero trabalhar com inovação. E eu descubro que eu quero trabalhar com gestão empresarial. E descubro que eu não quero nada disso, que eu quero ser cantora, porque eu canto muito bem. Ou então eu descubro que eu quero trabalhar no Sebrae, que eu adorei, amo essa instituição e o propósito dela. Todas essas reflexões vão dando para nós alvos, objetivos, e a gente passa a ter o que perseguir. E quando eu crio uma linha de chegada, é nesse lugar que eu quero estar, eu vou começar a criar caminhos possíveis para que eu chegue até lá. Isso tem um nome corporativo muito bonito, que é chamado de estratégia. Estratégia é como eu faço alguma coisa, quais as escolhas, quais os métodos eu vou ter para chegar a um resultado que eu desejo chegar. E se o primeiro passo é ter um objetivo, o segundo é ser estratégico. É sobre você traçar um plano, mas mais do que isso, é sobre você ter comando sobre esse plano. É sobre você se apropriar desse plano e executá-lo. Então, o primeiro passo aqui, gente, é não delegue a construção da tua trajetória para outra pessoa. Não a perca de vista. Não é porque. E aqui a gente pode traçar. Lembrando, você tem que ter um objetivo para isso. Né? E não delegar a construção da sua trajetória não se ai, como é que é a palavra? Não se contente, é isso, né? Você não precisa se contentar com a opinião dos outros, ou você não precisa se ancorar numa verdade que está ali posta, e que você não tem outras opções. Por exemplo, não, você é Ali, você vai ser para sempre Ali. Eu quero ser Ali porque eu quero continuar sendo Ali, porque eu gosto muito desse programa, porque eu gosto dessa iniciativa, porque eu cumpro os requisitos para poder estar aqui dentro, mas mais do que isso, eu não quero ser só Ali, eu quero ser Ali, mas eu quero prestar um concurso para poder me tornar um colaborador do Sebrae, mas eu quero me tornar ali profissional dentro daquela região, porque aquela região conseguiu valorizar, entender, reconhecer o meu trabalho, porque eu me identifico com aquela realidade local. A gente precisa começar a compreender que a gente toma as decisões. Ah, mas eu sou muito novo, mas eu não tenho experiência no mercado. Como é que eu tô nessa fase de escolher, Anne? A Anne tá falando isso, mas assim, esse é meu primeiro, né, projeto de emprego, é a primeira vez que eu tô me lançando numa carreira profissional. Como é que eu vou tomar as minhas decisões? Tomando. Começando a refletir sobre você, começando a levantar suas possibilidades, começando a mapear as oportunidades, não deixando a vida passar por você e você dentro de um processo passivo de vivê-la. A gente precisa treinar o olhar estratégico em cada pequeno compromisso, em cada
em cada pequeno detalhe que a gente faz, ter uma visão um pouco mais ampla, ser um pouco mais curioso, né? Pensar além do óbvio. Será que as relações que eu vou construir com outras pessoas no ambiente profissional precisa ser só uma relação óbvia? Se eu quero construir algo além, o que eu posso buscar como ajuda? Vocês querem entender um exemplo? Vou trazer um exemplo que para minha carreira sempre fez muito sentido. Eu sempre entendi, muito no começo dela, que o que ia me levar muito mais, o que ia me levar para cima, ou o que ia me levar onde eu queria, de maneira muito mais rápida, não era o volume de pós-graduações, mestrados, MBAs, doutorados que eu fizesse. Era o meu relacionamento com as pessoas e a minha capacidade de identificar e ouvir bons mentores. Eu sempre tive mentores em todas as fases da minha vida, todas. Essa agora, inclusive, me ajudou muito a me levar para onde eu estou nesse momento. E por quê? Porque mentores já viveram o que eu gostaria de viver. Mentores, em geral, têm uma rede de contatos muito ampla, que podem ali, né, te conectar com outras pessoas, te entregar uma visão prática, uma visão de verdade daquilo que você gostaria de se tornar, de onde você está procurando. E mentores podem te ajudar com exemplos do cotidiano. E, além disso, além de exemplos do cotidiano, exemplos de comportamento, postura, linguagem, lembra aquilo que não está escrito nos livros? Essa é uma atitude de ter uma visão maior, de ser curioso, de pensar além do óbvio. Isso sempre me ajudou muito na minha carreira. E se eu quiser que vocês guardem, assim, uma informação, apenas uma, de tudo que a gente falou até agora, eu queria que vocês se focassem na regra dos 4 As. E em looping, tá? Aprender, analisar, aplicar e ajustar. Essa é meio que uma adaptação ali de um PDCA, de um ciclo PDCA, para quem veio aí da administração, mas isso aqui a gente consegue fazer conosco. Esse aqui é uma das técnicas, é um dos métodos que a gente vê lá em branding pessoal, de como é que a gente ajusta o ciclo PDCA dentro de uma proposta de carreira e dentro de uma proposta de identidade. Eu aprendo, eu identifico aquilo que eu aprendi, eu analiso aquilo ali, eu traduzo aquilo para quem eu sou, para minha realidade, para as minhas capacidades, e eu aplico e ajusto depois para que eu consiga criar uma identidade autêntica. A Roberta está lá, vou dar exemplos práticos disso. Estamos lá numa sala, Roberta, Débora, Fred, Póvoa e eu. Não sei absolutamente nada sobre o Ali, estou começando a aprender com os meninos, né? A Débora coordena essa temática aqui na nossa unidade de inovação, a Roberta coordena essa temática do Brasil Mais Produtivo dentro da unidade de competitividade, as meninas dão um show. E amanhã eu preciso fazer uma apresentação sobre o Ali, no evento que a Débora não vai poder estar, e eu vou precisar representar. Basicamente, eu vou ter um tempo de aprender com elas, ver as apresentações, olhar aqueles slides, pegar aqueles números. Eu vou pensar, poxa, em que eu sou boa? Eu sou boa em fazer bons slides. Então, essa apresentação ela não está muito bonitinha, eu consigo dar um toque e deixá-la mais bonitinha. Deixá-la um pouco mais chamativa, um pouco mais de impacto. Eu sou boa em falar em público. Então, acho que eu consigo colocar algumas narrativas, pedir para as meninas contar alguns cases e tudo mais. Nossa, eu não sou boa em gravar metodologia. Eu não sei de onde vai. Se vai para aqui, se vai para colar e tal. Então, essa parte de falar metodologia, eu vou convidar o Povo, que já está um pouquinho por dentro, e ele vai me explicar ali a metodologia. Pronto, já pulei essa parte da metodologia. E amanhã vou estar vestida, né, de uma maneira que tenha ali, que traga uma postura. De repente, será que o Ali tem algum uniforme? Ou será que tem alguma, né? Eles têm algum tipo de cor que eles gostam de usar? Eu vou investigar essas coisas. No dia seguinte, eu vou lá e faço a minha apresentação. Eu apliquei, eu analisei aquele conteúdo que eu aprendi, eu apliquei ali no dia, e depois, no final do dia, eu conversando com o povo ali, que estava ali me ajudando, eu comentei, poxa, mas eu devia ter trazido o vídeo, né? Eu não trouxe o vídeo do Ali que as meninas passaram, que foi muito legal. Ou então, nossa, a gente não mostrou o BI, que eu sei que tem um BI aí, viu, gente, de vocês, das atividades de vocês.
não consegui mostrar, e aí para uma próxima agenda, de novo, com a Débora, com a Roberta, vendo como elas apresentam, o que que é importante para elas numa apresentação, eu vou construindo a Anne como uma representante deste programa dentro do Sebrae, do meu jeitinho, da minha forma de fazer, enaltecendo, né, olhando, dando luz para mim, para as minhas habilidades e aprendendo com os outros. Esse eu acho que é um dos principais, inclusive uma das principais ferramentas, um ouro mesmo que vocês têm aqui. Eu considero o Ali hoje, e depois vocês podem me dizer se assim funciona, eu considero o Ali hoje uma grande comunidade de pessoas que estão ali no mesmo exercício da função de ser agentes do Sebrae, e que vocês têm muitas possibilidades de troca, mas muitas possibilidades de aprender com os outros. E isso faz a gente também subir de patamar, criar um diferencial muito grande à medida que a gente se apropria disso. E para finalizar, então, a gente teve 3 passos na construção de uma carreira de sucesso, digamos assim. Criar e ter objetivos, ser estratégico e intencional na construção de um plano de chegada e, por último, construir um posicionamento forte. Quem é você na fila do pão? Né? Você tomar consciência da nossa identidade, se comunicar de uma forma absolutamente intencional, entendendo o que que você quer transmitir com a sua comunicação, e ter uma marca pessoal a partir disso. Criar ali um conjunto de ícones, de elementos, de símbolos, de códigos que te diferenciem dos demais. E aí é sobre exatamente isso que a gente vai falar e como isso vai impactar na carreira de vocês. E por isso que eu quis trazer essa introdução sobre carreira, para a gente entender exatamente onde que vocês podem e devem se apropriar dessa temática de marca pessoal para o negócio de vocês, para a carreira de vocês. E a primeira coisa que eu quero falar, e que eu gosto muito de falar, quando a gente começa a falar sobre o assunto de marca pessoal, é que, gente, pessoas se conectam sempre, sempre com pessoas. E eu vou fazer uma pergunta agora para vocês e quero que vocês me respondam aqui no chat. As meninas vão reparar e vão ver se vocês de fato estão atentos. Essa atividade que a gente está fazendo aqui agora, eu tenho aqui agora, eu não tô vendo quantas pessoas tem na sala. Quantas pessoas tem, Roberta? Não sei se você está aí me ouvindo. 367. Meu Deus, 367. agora minha responsabilidade ficou alta. Nós somos 367 pessoas Fora a nessa equipe do sala. Sebrae, tá? Eu tô tirando a equipe aqui do Nacional. Então, ok. Então, a minha responsabilidade agora cresceu bastante. Não devia ter feito essa pergunta. Somos 360 pessoas aqui, né? Se estivéssemos todos nós presencialmente, primeiro que nem caberia aqui no auditório do Sebrae, a gente teria que ir para um espaço bem mais amplo. Se todos nós estivéssemos presenciais, ia ser melhor ou ia ser pior do que um modelo online? Respondam aqui para mim no chat. Eu não estou conseguindo ver o chat, mas eu imagino, eu suponho, que vocês teriam dito que aquele modelo presencial, né, com uma abertura, com uma música de fundo, gente, eu sou de Touro, tá? Então, para mim, o coffee break não pode faltar, tá bom? Com uma comidinha. Isso não faz muito mais sentido do que um evento online? É claro que o online tem a sua função, tem o seu propósito, tem a sua funcionalidade e eficiência, mas normalmente seres humanos vão sempre preferir se conectar com outros seres humanos e não com máquinas. Isso é algo biológico. Por isso que é inteligente e é estratégico a gente entender e explorar o nosso maior ativo, que somos nós mesmos, a nossa marca, o nosso eu. Porque dificilmente dentro de algum processo da vida e da carreira de vocês, vocês vão poder abrir mão de quem vocês são, em essência. Em algum momento, em alguma etapa do processo, demonstrar quem você é, sacar de verdade o seu posicionamento, a sua opinião, aquilo que você conhece sobre determinada fase ali daquele processo vai ser fundamental. E muitas vezes isso é que vai te diferenciar de todos os outros, é que vai te destacar dentro daquele baralho de tantas opções. E aqui a gente entra no conceito do que é marca pessoal. Marca pessoal é algo que eu tenho, que vocês têm e que, me desculpem, a gente já nasceu com ela. É algo que nos acompanha desde o momento que a gente nasceu, que a gente tem um nome, um sobrenome, que a gente tem uma história.
Marca pessoal, então, gente, é o conjunto de tudo aquilo que nos compõe, dos nossos símbolos, dos nossos códigos, da nossa comunicação, dos nossos elementos e do nosso universo de marca. O universo de marca está ligado muito não a quem a gente é, enquanto pessoa mesmo, mas o que está no nosso redor. Qual que é a sua cultura, qual que é a sua tradição, onde você nasceu, o que você gosta, né? E aqui a gente pode dar vários exemplos nesse sentido. Vocês devem conhecer aí, ou ter entre vocês, aquele Ali que é o Ali que gosta de uma balada, ou aquele Ali que é o Ali que curte leitura, ou aquele que é um pouco mais nerd, um pouco mais geek, ou aquele que é místico, astrólogo. E eu estou falando daqui, mas a gente poderia também falar da nossa família, a gente poderia falar dos nossos amigos. Todo mundo carrega em torno de si um universo que nos faça lembrar daquela pessoa, que nos faça correlacionar aquela pessoa com algo, com alguma coisa. Porque todo ser humano é social, é relacional, e ele vai entregar um pacote de significados, ele vai entregar uma percepção. No momento que eu tô aqui conversando com vocês, já deu para vocês repararem como é que é o meu sotaque, que roupa que eu tô vestindo, como é que eu me comporto, que tipo de linguagem eu tô usando com vocês. Vocês só conseguem reparar aquilo que eu tô falando depois que vocês identificaram tudo isso. Percebem que o nosso conteúdo, lembra lá daquela tríade? A nossa competência, o nosso talento, ele vem bem depois do que o nosso comportamento, ele vem depois da nossa postura. E marca pessoal, gente, ela é construída por um processo de memória. Uma marca pessoal forte é aquela marca que é lembrada pelas pessoas. E aqui a gente pode levar, inclusive, para um conceito do branding puro mesmo. Quando vocês verem ali aquele Vzinho, assim, ó. Eu só estou fazendo o símbolo, não tem nada aqui comigo. Mas vocês já vão se lembrar, provavelmente, que eu estou falando da Nike. Assim como se eu fizer outros símbolos ou mostrar outras cores, isso já vai remeter vocês a um significado, a um senso de sentido de alguma coisa. Uma marca pessoal forte, da mesma forma, é uma marca que gera memória. A ponto de as pessoas escutarem a voz da Roberta, elas lembrarem de quem está falando. Ou quando eu vejo um caderno, ou uma cor específica, ou algum objeto específico, ele marca aquela pessoa. E aquela pessoa ela vai se demonstrando forte por conta do seu universo, ou mesmo e principalmente da personalidade de marca que ela tem. Então, como a gente já repetiu, e eu vou reforçar isso aqui nessa mensagem, sim, você tem uma marca e, na verdade, você é a sua marca. E qual que é a beleza disso? Nossa, mas eu vivi 20 anos da minha vida para saber isso, vivi 25 anos, 30 anos da minha vida para saber isso. O melhor, gente, é que hoje vocês estão, né, se apropriando desse conteúdo, principalmente para quem nunca teve contato, e que hoje você pode escolher passar a utilizar a sua marca pessoal de maneira estratégica, de maneira intencional, levando você para aquele lugar onde você quer chegar. E quando a gente escolhe ser intencional na nossa comunicação, transformar a nossa voz num ativo poderoso, que vai nos valorizar, que vai nos destacar como profissional, a gente consegue seguir num caminho, numa alavanca de sucesso, numa alavanca daquilo que a gente quer se tornar. E quando a gente conhece o que é marca pessoal e quando a gente começa a agir de maneira estratégica, o nome bonito para isso é branding pessoal, que é nada mais, nada menos que gestão de marca pessoal. Eu me entender como uma marca e eu trabalhar, cooperar, né, estrategicamente me posicionar para onde eu quero chegar, para alcançar determinados objetivos. É me comunicar de maneira intencional e estratégica. Lembra que a gente comentou que marca pessoal é um processo de construção de memória? Uma marca pessoal forte é um processo de construção de memória? Branding pessoal é colecionar essas memórias e gerar uma lembrança de marca exatamente a partir daquilo que eu quero comunicar. Então, hoje vocês estão me vendo aqui com uma blusa de gola alta da cor marrom. Eu não escolhi essa blusa ao acaso. Hoje eu sabia que eu tinha o Festivale, hoje eu sabia que eu ia falar com uma série de Alice, e eu escolhi vir com a minha paleta de cores favorita.
que são as cores neutras. Então, eu estou vestindo hoje uma camisa marrom e uma calça bege, que faz muito parte da minha paleta de cores, e se vocês olharem, é basicamente a paleta de cores dessa apresentação também. E vocês estão vendo a tipografia que eu estou usando aqui, que é muito aquilo que eu quero comunicar, porque o meu perfil é um perfil que flerta mais com a elegância e menos com a criatividade, com o colorido. É um perfil que flerta mais com o estilo mais clássico e menos com o estilo descolado, criativo. É isso tudo que eu estou comunicando. Porque a nossa identidade, gente, vai ser sempre o nosso maior diferencial. Então, entenda, nada é maior do que as suas histórias, nada é maior do que a sua voz, do que as suas narrativas, do que as suas digitais, do que as suas bandeiras, do que aquilo que você acredita. Você é uma soma de tudo isso. Esse conjunto único que cria você, que faz quem a gente é, indivíduos, é o sentido da palavra conexão. E eu posso colocar aqui na minha fala uma série de outros elementos que vão nos conectar ainda mais. Então, eu posso, por exemplo, dizer que eu tenho uma gata, que eu sou apaixonada, que é a Canjica, que todos os dias, 5 horas da manhã, vai lá e me acorda com mordidinhas para que eu vá comer com ela, porque ela é a deusa do Egito e ela sabe que o Egito é a minha casa. Todo mundo que tiver gatos neste momento, nessas 300 pessoas, vai falar aqui. Se tem gato, o nome do gato, vai mandar foto do gato, vai dizer o que o gato faz. Isso é a gente criar estruturas e criar estratégias para que a gente gere conexão. E conexão é o grande atributo de marcas fortes. E eu dei um exemplo da Canji aqui, mas eu podia dar um exemplo de várias outras coisas para gerar uma conversa, para gerar uma interação. E a partir desse momento, a gente vai trocando, né? A gente vai conduzindo uma troca de identidade. O que é identidade de marca, Anne? É tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês. É o conjunto da minha personalidade com o meu universo. O que é a minha personalidade? É aquilo que eu sou, é a forma como eu estou aqui, são os meus gestos, é a minha linguagem, é a Anne. Essa é a minha personalidade de marca. E o meu universo é tudo aquilo que está em torno da minha personalidade. É o Sebrae, é a unidade de inovação, é a Canjica, é o meu gosto por clássicos. Tudo isso que está ao meu redor, que orbita ao redor da minha vida, é o meu universo. E tanto a minha personalidade quanto o meu universo, se bem combinados, é capaz de gerar conexões que vão me levar para o lugar onde eu quero chegar. Entenderam até aqui? Estamos bem? Tudo certo? Vão deixando aí no chat as perguntas, porque daqui a pouquinho a gente vai ter um longo bate-papo aqui. Então, gente, o mantra que eu quero trazer para vocês, a partir dessa história de construção de identidade, é que uma identidade de marca forte é aquela que gera uma lembrança de marca forte. Quanto mais forte a minha identidade for, maior, mais lembrança eu sou capaz de gerar nas pessoas. Anne, mas identidade de marca forte significa ser bem posicionado, falar alto, falar firme, aquela pessoa. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Eu quero convidar vocês para fazer um exercício agora e de vocês pensarem numa única pessoa que, quando essa pessoa chega, todo mundo sabe que ela chegou, ou por conta do perfume dela, ela não precisou falar nada muitas vezes, ou por conta do perfume que ela estava usando, ou por conta do horário que ela chega. Essa pessoa tem o hábito de chegar todo dia 9h52 da manhã. Trabalha até mais tarde e tudo mais, mas 9h52 ela vai estar lá, vai estar chegando. Ou o perfume daquela pessoa é muito característico. Ou quando aquela pessoa chega, ela sempre deixa um bolinho de chocolate ali na mesa. Poxa, o bolinho de chocolate, a fulana chegou. Isso é identidade de marca forte. É quando a gente consegue marcar ou por meio de rituais, ou por meio de comportamentos, ou por meio de sensores, né, de sensorial, ou por meio de texturas, enfim, por qualquer mecanismo, a gente consegue marcar que a gente está presente. E prestem bem atenção nessa palavra, porque a gente vai voltar nela, a palavra presença. Personalidade de marca, então, são todos os atributos internos nossos que, combinados, vão nos diferenciar e vão nos destacar na multidão. E quando a gente fala de personalidade, é algo que vem de dentro para fora.
De dentro no sentido de essência, e essência aqui são os meus códigos éticos, os meus códigos morais, os meus valores, aquilo que eu gosto de maneira muito pautada, de maneira muito coerente, aquilo que eu não gosto também de uma maneira muito delimitada. As pessoas que vão me procurar, elas sabem que eu não curto, por exemplo, funk. Funk é um estilo que, beleza, eu tô na balada, eu tô lá, eu vou ouvir, mas não é algo que vai estar no meu carro. Se elas me veem na balada de baile funk, quebrando até o chão, provavelmente elas vão entender aquilo de uma maneira não muito. Sabe quando você entende aquilo de uma maneira não muito confortável? Quando aquilo não é fluido. O nome disso é ruído de comunicação. Quando eu comunico alguma coisa, ou quando as pessoas esperam alguma coisa da minha comunicação e da minha personalidade, e eu tenho uma atitude, um comportamento completamente diferente. A gente pode ter isso em níveis maiores, como o exemplo que eu dei aqui para vocês, e em níveis menores. A Anne se veste com roupas de cores neutras todos os dias. Se chegar um dia que eu aparecer aqui de camiseta rosa e calça verde, aquilo não vai soar de maneira a desabonar quem a Anne é, mas vai causar uma estranheza. E tá tudo bem se em algum momento da minha vida eu decidi mudar alguns comportamentos, eu decidi fazer escolhas diferentes. Mas a gente vai estar sempre ajustando a nossa comunicação para evitar os ruídos de comunicação que a gente pode gerar, que aquilo ali, acontecendo de maneira muito contínua, ou seja, chamado de incoerência, vai nos levar para um lugar de descrédito, vai nos levar para um lugar de confusão, vai nos levar para uma percepção ruim que a gente tem de outras pessoas. Então, se a gente tiver que trazer aqui para vocês um conjunto do que é a nossa personalidade de marca, eu diria que além de essência, é a nossa imagem, os nossos códigos visuais, que são os nossos códigos de entrada. E aqui, gente, é muito importante vocês como Ali, né? Hoje vocês têm um desafio grande aí, que é o desafio da prospecção. Débora e Roberta, até me corrijam aqui. O desafio de prospecção está com os Alis, não é isso? Produtividade e transformação digital, eles também fazem parte. Educação Beleza. empreendedora, rural, e ecossistemas, a gente trabalha já com parcerias locais, e G já é definido, né? Já é Qual é a definido. indicação geográfica de atuação? Perfeito. Então, aqui muito, inclusive, para o pessoal do produtividade do TD. Imagem, os nossos códigos visuais, os nossos códigos de entrada. Gente, a gente está indo prospectar as empresas. A gente não tem, via de regra, contato algum ou nenhum tipo de crédito com aquela empresa para que ela possa perceber, para que ela possa confiar, para que ela possa entender e compreender a profundidade e a qualidade daquele trabalho. Então, eu costumo dizer que postura, imagem, eles não são a parte mais importante, mas eles são o nosso canal de entrada. Eles nos dão tempo de exposição para que a gente consiga ganhar a confiança daquele empresário, daquela empresária, para de fato ele entender qual que é a proposta que está sendo construída, que está sendo apresentada para eles. Comportamento são os nossos códigos atitudinais, né? Como é que é o nosso comportamento? Como é que a gente vai se comportar? Qual vai ser o nosso tom, o nosso timbre de voz? O que a gente vai perguntar? Qual vai ser a nossa postura de fato ali diante de todo mundo? Obrigada, Flor. Ixi, calma aí. Tá. Gente, só um minutinho. Jéssica, diz para ele que eu vou atrasar, que eu tô aqui numa agenda. Fala lá com a Luana, tava na minha agenda. Tá bom? O gestual são os nossos códigos de movimento. Vocês estão vendo aqui que o tempo todo eu estou falando, estou conversando com vocês, mas estou me movimentando aqui, estou articulando as minhas mãos, é uma característica que eu tenho dentro da minha personalidade de marca. O meu sensorial são os meus códigos sinestésicos. Esses vocês vão perceber bem menos, porque vocês estão do outro lado da tela. Mas qual é o meu cheiro? Né? Qual é a textura da minha roupa? Como é que eu me apresento aqui? Como é que é o meu cabelo de uma maneira mais próxima e tudo mais? Tudo isso vai causando lembrança de marca. E por último, o meu conteúdo. No que a Anne é boa? Do que a Anne fala? Qual que é a temática forte dela?
Aqui, gente, não tem uma relação de hierarquia, tá? O que é mais importante, o que é menos importante. Aqui tem uma relação de conexão. Aqui tem uma relação de integração, de sinergias. Fazer todos esses elementos da personalidade da sua marca trabalharem em conjunto e trabalharem de maneira sinérgica é que vai criar a cola daquela pessoa que a gente não consegue esquecer. Lembra? Branding é um processo de construção de memória. Assim como o universo de marca, como eu falei para vocês, são todos os aspectos externos que vão compor ali os atributos da nossa personalidade de marca. Então, é o ambiente onde você está, são os seus hobbies, são as suas rotinas, sabe aquilo pelo qual você é reconhecido? Então, a fulana é reconhecida porque ela joga. A fulana não, a Roberta, vou dar esse exemplo aqui. A Roberta é conhecida porque ela joga beach tênis. Todo mundo agora, lembra que eu falei da gata? Todo mundo agora que joga beach tênis aqui vai falar nesse chat sobre a história do beach tênis. E depois ela vai ter histórias para contar em torno disso. E depois vai desenvolver outros relacionamentos por conta disso. Então, o universo de marca, ele tende a ser usado de maneira intencional. Se a gente quiser explorar aquele recorte da nossa vida que a gente tem interesse de compartilhar com as pessoas, ele é capaz de gerar conexões e laços muito poderosos. Né? A Robertinha pode até contar que esses dias ela foi para um campeonato de beach tênis com uma outra colega nossa aqui do Sebrae. E depois isso vira assunto aqui dentro. E depois ela vai descobrir que tem outras pessoas aqui que jogam beach tênis e eles querem fazer um time de beach tênis do Sebrae. Olha como essas conexões elas vão se ampliando e elas vão se conectando a ponto de gerar outras oportunidades que não é nem a minha intenção naquele momento. Mas intencionalmente eu sei aquilo que eu quero comunicar dentro do meu universo profissional. E aqui mais um pensário para a gente parar um pouquinho essa reflexão e eu dizer para vocês, gente, tudo, absolutamente tudo comunica. Aquilo que você diz e aquilo que você não diz. Então, comunicação, relacionamento e contato é percepção, vai muito além do verbal. Eu poderia não estar falando nada aqui, e talvez só pelos slides, ou talvez só pelas reflexões que a gente está trazendo aqui, vocês criarem um juízo de valor. E esse ponto é muito legal, porque leva a gente para um outro lugar, né? Branding pessoal, embora o que a gente tenha dito aqui, ele não é só sobre você, porque você e eu também, a gente está imersos num universo, num mundo, né? Onde existe eu, o outro e o cenário. E quando eu falo de mim, do outro e do cenário, aqui eu quero trazer para vocês a capacidade de adequação, de flexibilidade, de entender aquele cenário e se comportar dentro do que é esperado para aquele cenário, de forma que você mantenha a sua personalidade, que você continue se diferenciando. A gente tem dentro, né, de um dos times aí da nossa família Ali, o Ali Rural. O Ali Rural, né, vai eventualmente fazer atendimentos que estão ali ligados a lugares distantes, a lugares do campo e tudo mais. Cabe para aquele Ali Rural estar tá ali vestido de saia, salto alto, para uma ocasião que de repente vai dificultar a caminhada daquele Ali ou aquela agenda de campo? Não faz muito sentido. Talvez também, né, como, por exemplo, um Ali TD que está ali atendendo, por exemplo, ou um Ali Produtividade, que vai atender ali uma empresa ou uma indústria, que tem uma parte executiva e tudo mais, que tem um time executivo que está um pouco mais alinhado socialmente, né, falando do ponto de vista de vestimenta aqui. Então, vai fazer sentido para ela usar um salto alto, usar uma saia, usar uma calça de alfaiataria naquele momento ali. Por quê? Porque branding pessoal não é sobre estar, se vestir, se comportar ou ter a mesma linguagem em todas as situações. Branding pessoal é a gente modelar a nossa personalidade de marca e o nosso universo de marca para aquilo que faz sentido, considerando o outro e considerando o ambiente onde você está inserido, o cenário onde você está inserido. Isso tem um nome e se chama presença executiva. Presença executiva é postura correta dentro do ambiente que a gente está inserido. E aí, gente, a postura chega sempre primeiro. O conhecimento vem depois. A gente precisa ganhar tempo de exposição.
Se o Ali chega com uma postura muito bem colocada para aquele ambiente onde ele está inserido, que ele consegue ali aos poucos colocar o conhecimento, colocar a proposta, aquilo que ele, né, veio de fato vender, aquilo que ele veio vender no sentido da ideia que ele quer que aquele cliente compre, ele ganha tempo de exposição. E aí, quando a gente consegue combinar postura, posicionamento e autenticidade, a gente convence todo mundo de que a gente está diante de alguém que tem crédito, verdade, valor. Esse slide aqui talvez seja o slide mais importante dessa apresentação, porque o que eu gostaria, o que eu desejaria para o nosso super time de ALIS é que a gente tivesse presença executiva, saber se comportar, se comunicar, se posicionar de maneira autêntica, intencional e estratégica, considerando o ambiente onde a gente está inserido, considerando aonde a gente quer chegar e tendo uma visão mais ampla de todas as possibilidades que podem nos levar para aquele lugar. Já para a gente trazer um exemplo prático aqui, esse exemplo, gente, tem participação, tá? Do Dr. Frederico Cabaleiro, não sei se o Fred está nessa agenda aqui ainda, Estou mas o aqui, Fred, senhora. muito bem, Fred. Fred vai me ajudar aqui a falar um pouquinho da Sheila, né? A Sheila Bona, ela é ali de uma região que eu gosto muito, que eu conheço muito, né? Eu vim da indústria de moda, e ali ela está bem na região do Vale, que é uma região bem central em Santa Catarina, ali na parte de Blumenau. Quem é aí de Santa Catarina ou da região do Vale, fala... Sheila, se você estiver nessa live, se manifeste agora. E qual que é a nossa... o que a gente trouxe aqui na prática para a gente poder comunicar? Como que vocês podem fazer isso hoje? Percebam, gente, como que a Sheila conseguiu, de uma maneira muito simples, usando uma ferramenta que todos vocês têm aí na mão, se posicionar de uma maneira muito... com bastante credibilidade, se posicionar de uma maneira muito intencional e muito assertiva para aquilo que ela quer comunicar. Ela tem ali no headzinho, né, do WhatsApp dela, a marca do Ali Produtividade, a gente tem ali a foto da Sheila, tanto ali no WhatsAppzinho, né, quanto aqui no cabeçalho dela. É uma foto que a Sheila está se comportando de uma maneira com postura executiva, com um sorriso no rosto, ou seja, abrindo aquele canal de comunicação que dá um tom muito amistoso para quem é a pessoa dela, colocando todas as informações dela ali, e ela inclusive tem o WhatsApp dela, o WhatsApp Business, e ela coloca inclusive o catálogo com todas as informações do programa ali para o outro, né, para o potencial cliente dela saber se comunicar. Olha como a postura da Sheila é uma postura absolutamente profissional, absolutamente adequada com o ambiente, com o universo do que ela está fazendo. E ela coloca aqui: sou agente local de inovação do Sebrae e vou te ajudar nessa jornada. Então, ela está trazendo ali para a comunicação dela toda a mensagem que ela quer passar. Uma mensagem de credibilidade, uma mensagem de uma profissional que sabe aquilo que está falando, que está disposta a oferecer a melhor solução e que está fazendo isso, né? A Aqui, Sheila está aí, viu? Já a deu Sheila boa está tarde aqui. aqui pelo chat. Sheila, nós vamos conversar. Sheila, esse é o momento. Vou parar essa apresentação aqui. Cadê a Sheila? Sheila, eu gostaria que você abrisse a sua câmera, se você estiver aqui. E que Anne, você... deixa eu localizar a Sheila aqui, que eu tenho que liberar para ela gente, falar e questões abrir a câmera. técnicas aqui de Frederico. Mas, enquanto a Sheila está aparecendo por aí, eu quero voltar com vocês aqui nessa foto, que é uma foto que foi tirada de um site de algum Sebrae UF. Eu acredito que foi o Sebrae Pernambuco, mas não, foi o Sebrae Santa Catarina que eu tirei essa foto aqui. E que tem aqui três agentes locais de inovação, devidamente uniformizados, devidamente com seus crachás, aqui mostrando, né, toda a atuação de um Ali, como que isso deve ser. Mas o meu estado ainda não definiu um enxoval com crachá, com não sei o quê. Faça o seu.
construa a sua forma de se posicionar da maneira como você acha que vai trazer mais credibilidade para o seu cliente, para o seu potencial cliente. A gente está falando aqui também, gente, lembrem-se, sobre comportamento, sobre postura. Se você sabe onde você quer chegar, a gente não vai delegar a trajetória da nossa carreira para o outro. E isso inclui a instituição. O Sebrae ainda não trouxe a história, não, poxa, na minha região ainda não chegou, não deu para imprimir o crachá, não sei o quê. Faça o seu. Cuide ali, organize exatamente como a Sheila fez. Eu não sei, os meninos podem me corrigir se eu estiver errada, mas eu não acredito que teve nenhuma orientação para que a gente tivesse que construir o WhatsApp dessa maneira, que colocar a foto daquele jeito, que fazer uma pose mais corporativa. Isso parte de nós, parte da nossa vivência e da nossa percepção de cenários. Anne, Oi, diga, Fred. primeiro a Sheila. Sheila, se você puder ver se sua câmera e seu microfone estão liberados, né? Se você tiver disponibilidade de falar. Deixa eu só fazer uma intervenção, Anne, sobre Por essa questão favor. do material, né? A gente vai variar de estado para estado. Cada estado tem a sua, que fica responsável, né, por oferecer, fornecer, disponibilizar esses materiais e talvez e até mesmo orientações específicas para WhatsApp ou, enfim, para material gráfico, se tiver, mas aí vai variar de estado para estado. Mas sempre lembrando que a gente tem uma restrição, uma limitação, que é a gente obedecer a marca Sebrae, né? A todos os regimentos, manual de marca do Sebrae. Então, isso é sempre muito importante. E se tiver alguma dúvida, pode buscar a gestão local, que a gestão local orienta ou valida o material que vocês fizerem, né? Se vocês acharem necessário. Acho que vale também falar sobre a obediência aí às questões de manual de marca, né? De identidade visual. Porque o Sebrae, como o Sebrae tem uma marca, precisa fortalecer, e a gente tem uma comunidade de comunicação que cuida exclusivamente disso, então é importante que a gente também observe esses pontos. Perfeito, Fred. Obrigada pela sua intervenção, acho que foi ótima nesse momento. Mas, gente, vocês perceberam que o Fred trouxe aqui para a gente de informação foi muito mais de apoio para vocês do que de restrições? Anne, olha só, cada estado tem ali, está definindo o seu melhor enxoval ou a sua melhor forma de fazer, mas a gente tem uma área de comunicação, a gente tem uma marca do Sebrae, e eu não sei se vocês acompanharam recentemente aí os últimos resultados. Saiu um resultado muito importante de pesquisa de valor de marca no Brasil, e o Sebrae é a 6ª marca mais valiosa do mercado hoje. Ou seja, que oportunidade que a gente tem de se associar a uma marca tão forte dentro, né, do contexto Brasil, e que, de fato, nos ajude, que vai nos ajudar a chegar, de repente, onde a gente quer estar. Então, vocês não ouviram aqui, em momento nenhum, não pode fazer. Vocês ouviram aqui, poxa, consulte o gestor do seu estado. Vamos olhar aqui para a gente usar a marca direitinho. Mas vamos, sim, criar alternativas e possibilidades que estejam ali de acordo com aquilo que a gente quer chegar, com aquilo que a gente quer transmitir. E focando nisso, eu vou deixar então, Fred, só a Sheila aí de A stand-by. Sheila já está aqui Ela no já está aí. vídeo. A Ela já Sheila já está está no aqui no vídeo. vídeo. Vamos conversar. Sheila! Olha, meus parabéns por todo o seu trabalho aqui dentro da comunicação do Alho. Eu fiquei encantada com o seu WhatsApp. Até perguntei se eu podia falar com você e tudo mais. Os meninos não vão fazer surpresa aqui para a Sheila. E eu queria muito que você pudesse dar uma palavrinha para a gente e contasse aqui. Como é que você teve essa ideia? Isso partiu de você? Você achou que fosse ficar melhor? Me conta também se modelar o seu WhatsApp dessa maneira mais executiva, mais focada para o programa, se isso te ajudou no momento de prospecção ou no momento de fechar de fato com aquele cliente, no momento do seu atendimento. Queria muito que você desse aí o exemplo ou contasse um pouquinho do seu caso. Oi, Anne, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas também, né? Então, me pegaram de surpresa, realmente, não estou maquiada como na foto, né? Mas estou por aqui. A Juliana tinha falado comigo esses dias se poderia usar como exemplo, mas não sabia que era para hoje no nosso festival. Então, essa ideia surgiu. Para quem não me conhece, sou a Ali desde a época do CNPq, desde 2020, né? Então, lá no início não tinha muita orientação de como se portar, e era tudo novo para nós, né? Inclusive, eu usava até meu WhatsApp pessoal na época, né?
Então, no segundo ciclo, já passei a usar o WhatsApp Business, né? E passei a observar até mesmo os nossos clientes que tinham o WhatsApp Business, como eles formatavam, né, o próprio WhatsApp e tudo mais. Foi aí que eu decidi também formatar o meu de maneira profissional, colocando uma foto que foi tirada, inclusive, no evento do Sebrae, que geralmente eles disponibilizam, fazendo uma montagem, colocando a minha atuação, né, como agente local de inovação, colocando capa, colocando as informações sobre o programa, né? E todo mundo sabe, principalmente quem está há mais ciclos, que a conversão para nós, ela é uma etapa difícil do processo, como convencer alguém a participar do programa conosco, né? E eu acho que esse primeiro contato com o cliente, que geralmente a gente faz ou via ligação ou via WhatsApp, ele nos perceber dessa forma mais profissional, acredito que faça, sim, diferença, né? Então, realmente, né, você se apresentar, falar o seu nome. E eu, particularmente, a minha equipe me conhece, né, e sabe, eu gosto muito de comunicação visual também, né? Não só pessoal, mas também via dispositivos ou, né, das maneiras que a gente consegue se comunicar. Então, essa estratégia do WhatsApp, né, de tornar ele mais comercial, né, e ter toda essa comunicação em texto e visual ajuda bastante, como também uma boa comunicação de texto ou mesmo de áudio, né? Essa adaptação com o cliente, às vezes o cliente ele gosta mais de áudio, então a gente se adapta, o cliente é mais a favor de texto, então a gente se adapta. Então, no momento da conversão, acho que faz bastante diferença e ajuda bastante também. E a ideia surgiu mais da parte de observação mesmo. Ai, que bom. Sheila, então, olha, muito parabéns pela sua Obrigada. comunicação, pelo seu posicionamento. E aí, gente, eu quero trazer, inclusive, para fechar aqui o exemplo da Sheila, como que é necessário que a Sheila dê continuidade a essa comunicação que ela começou no WhatsApp presencialmente. Porque se a Sheila faz todo esse processo, né, de investimento na sua comunicação, na sua imagem, naquilo que você está transmitindo no online, e no offline você chega lá muito diferente daquela proposta que você se apresentou, de novo, como é que é o nome disso? Ruído. Eu estou causando um ruído na minha comunicação que, de alguma maneira, às vezes a gente não sabe nem explicar o que que é. A gente se sente desconfortável com aquela pessoa, porque ela não consegue transmitir ali uma coerência na nossa comunicação. Então, vocês estão vendo a minha tela ainda ou parou o compartilhamento? Estamos vendo sim, estamos no como quero então. ser posicionado. Perfeito. Então, Sheila, muito obrigada aqui pela sua participação. E a gente vai chegar agora, a gente está na fase final da nossa apresentação e do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, que é como a gente quer ser posicionado, né? A gente precisa definir um rótulo. Como é que a gente quer ser visto? E esse rótulo pode e deve mudar. Hoje, o rótulo de vocês eu sou um agente local de inovação do Sebrae. E mais ainda, eu sou um agente local de inovação do tema de produtividade do Sebrae, eu sou um agente local de inovação do tema transformação digital, eu sou um agente local de inovação da temática de indicações geográficas. Esse hoje, por hora, é o grande rótulo que vocês se definem para se mostrar no mercado. Mas é claro que a gente pode ter mudanças de rota, como que aconteceu comigo agora. Eu era Anne, coordenadora setorial de moda do Sebrae, hoje eu sou a Anne, gerente adjunta da unidade de inovação do Sebrae. O que vai mudar dessa história para outra? Provavelmente o meu conteúdo, eu vou ter que falar, eu vou ter que conhecer, eu vou ter que entender muito mais de inovação agora. Provavelmente um pouco ali da minha imagem, então a gente tinha eventos de moda que eu tinha que pedir um dress code ali muito mais enfim, dentro do desejado para aquilo, uma coisa mais arrumada, uma coisa mais maquiada, uma coisa mais. Talvez agora não, talvez agora vai me pedir um pouco mais de tênis e calça jeans, a depender dos eventos onde eu vou estar. Então, aqui eu vou posicionando a minha marca, porque depende sempre de quem eu sou e depende de para quem eu sou, quem é o meu público. Não tem problema nenhum a Anne passar a usar
tênis e a calça jeans. Mas se ela é mais clássica, se ela é mais elegante, ela vai escolher um tênis e uma calça jeans que tenha mais a ver, que flerte mais com esse lugar e não com o lugar da criatividade, do descolado, né? Ou então do hipster. Não, porque não é esse o meu lugar. E aqui a gente vai começando a reconhecer e a brincar um pouquinho com quem a gente é. E aqui as nossas dicas finais, né? Lembrem-se que marca pessoal é construída no outro por um processo de memória. Então, como fazer isso? Repetir, né? Ou seja, a gente ser constante te torna uma marca. Todos os dias, né? Eu entender que todos os dias eu vou estar aqui e todos os dias eu me proponho a cumprir determinado papel, sem vacilar, sem trocar, sem parar e recomeçar, isso vai me tornar uma marca. A repetição torna essa marca reconhecida. E a consistência, ou seja, fazer isso de forma cada vez melhor e de forma cada vez mais ampla, vai me tornar uma marca relevante. Isso eu queria muito que vocês guardassem, tá? E fazer mais do que se deve fazer. Agregar valor em tudo aquilo que a gente faz. É muito possível que nos leve para lugares muito além daqueles que a gente imagina. Então, o meu recadinho aqui para vocês é que a gente agregue valor de fato. É ser curioso o suficiente para buscar as nossas referências e corajoso o suficiente para se diferenciar delas e para ser exatamente a marca que a gente quer ser para o mundo. E aí, gente, para quem está aqui agora, né, nesse festival, e ouvindo aqui o que a gente está falando para vocês, comece primeiro, repita depois, repita de novo. Traga a regrinha dos 4 As para vocês, né? Aprenda, analise, aplique, ajuste, porque primeiro o movimento e depois o refinamento. Esse mantra segue comigo, assim, por muito tempo na minha vida, e eu acho que ele nos deixa muito mais confortáveis, principalmente quando a gente se lança em novos desafios. Primeiro o movimento, depois o refinamento. Primeiro a gente vai entender quem nós somos, explorar aquilo que somos, para então expor quem somos da maneira mais estratégica, da maneira mais intencional possível para aquilo que a gente quer, né? Expor isso de uma maneira consciente. E para fechar, eu queria deixar essa pergunta aqui para vocês. No final desse programa, ou no final da carreira profissional de vocês, ou no final da vida de vocês, como vocês querem ser lembrados? Vocês querem ser lembrados pelo cargo, pela posição, ou pela empresa a qual vocês trabalharam, ou vocês querem ser lembrados por quem vocês foram, pelo legado que vocês deixaram? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito grata pela partilha. Ó, tá vendo? Não moro lá na competitividade, gente. Eu moro na inovação agora, tá bom? Se vocês quiserem bater um papo, tô aqui, tô à disposição lá na inovação. Anne, muitíssimo obrigada pela sua participação, muitíssimo obrigada aí pela esse momento, né, da gente poder compartilhar esse conhecimento, que na verdade é muito mais uma vivência, né? É Uhum. como a gente se comporta, como a gente lida com as pessoas, né, e com as situações que diz muito quem a gente é, né? E a gente, aquilo o mais importante que você falou, né, a gente pode mudar rotas, né, recalcular, né, ver onde que a gente precisa de fato estar ajustando ao longo da nossa jornada, né? Isso foi bem legal. Eu sei que você está com a agenda bem apertada, né? Você vai precisar sair agora, você vai conseguir ver se a gente tem alguma pergunta ou a gente Não, pede para anotar e deixa para responder depois. Me se diga como alguém, você está. se alguém tiver pergunta, vamos responder. Gabinete Certo, espera lá. certo, assim, a gente aqui, por enquanto, a gente não recebeu perguntas, tá? Foi muita gente compartilhando as suas experiências, a gente viu ali o perfil da Sheila, e tem vários colegas aqui, né? Vários Débora, bolsistas que fazem. Oi, desculpa, pode nós falar, temos Robertinho. uma pergunta aqui que já tinha sido mandada mais cedo aqui pelo Então tá. Vinícius Oliveira Cândido. Ele pergunta assim: o que o empresário deve compartilhar para fortalecer sua marca? O que o empresário ou o que os... vou falar do empresário, mas vou falar do Ali também, tá? Vinícius, primeiro, obrigada pela sua pergunta. O que a gente deve compartilhar para fortalecer a nossa marca? Aquilo que fizer sentido para a gente.
Eu não consigo te responder essa pergunta de maneira genérica, porque depende de onde você quer chegar. Vou colocar aqui como exemplo. Vamos supor que você hoje esteja aqui na condição de um Ali rural. E você tem muito interesse de evoluir e caminhar com a sua carreira para ser, de repente, um gerente de propriedade rural, porque você é formado em agronomia e esse é o seu universo, esse é o seu cenário. O que o Vinícius pode comunicar nesse momento? O Vinícius pode comunicar os talentos dele nessa área. O Vinícius pode comunicar a experiência que ele tem. O Vinícius pode comunicar a facilidade que ele tem de lidar, por exemplo, com agentes ali, com os profissionais de campo, com os profissionais que estão ali. Então, você vai construir a sua narrativa a depender do lugar onde você quer ocupar. Eu descobri muito isso de uma maneira muito, muito a duras penas quando eu comecei minha carreira. Eu trabalhava no agronegócio, então eu vim, inclusive o exemplo até do Ali Rural que eu dei, eu trabalhava no agronegócio e eu comecei a trabalhar muito cedo lá. Eu tinha 22 anos e eu já ocupava uma posição um pouco mais ali de decisão e tudo. E o público que eu lidava era um público quase que 100% masculino, um público à época, aí, uns 8, 10 anos atrás, extremamente machista, um público muito mais difícil. E eu tinha muita dificuldade de poder impor uma credibilidade, porque era muito nova, eu estava entrando ali. Então, eu tive que mudar, por exemplo, a minha forma de me vestir. Eu tive que deixar de ser uma estudante e me vestir de uma maneira muito mais executiva. Ao mesmo tempo, eu me vestia de uma maneira executiva, mas eu queria um conjunto de roupas que fosse mais fechado, porque eu não queria dar nenhum tipo ali de qualquer abertura para falar em qualquer coisa, porque eu sabia que aquele universo era um universo mais machista. Eu fiz questão de aprender sobre coisas que eu gostava e que eu sabia que eu tinha ali uma certa entrada. Vou te dar um exemplo básico. Eu nunca gostei de futebol. Então, não precisei aprofundar dentro disso, nem falar sobre isso com as pessoas que estavam no meu trabalho. Mas eu sempre gostei muito de um uísque. E eu sabia que as pessoas de lá também apreciam bons uísques. Então, eu criei essa forma de conexão com aquele público, que era o público que eu precisava me conectar naquele momento. Então, o que você vai revelar, os recortes da sua marca que você vai trazer, depende do ambiente onde você vai estar. Lembra daquele slide que a gente coloca o eu, o outro e o cenário? Por ali você consegue começar a construir a sua narrativa, o que você quer trazer. Temos mais perguntas aqui, Anne. Temos uma: como podemos aproveitar da nossa marca pessoal para ganhar autoridade e credibilidade? A Jéssica Dias, de Pouso Alegre, que perguntou. Eu vou responder a Jéssica, mas eu queria muito frisar esse comentário aqui da Cláudia, do Nascimento Pereira. Ela fez esse comentário aqui às 4h06, quando a gente estava falando dos uniformes ali. Ela colocou: tivemos um uniforme igual a esse na Paraíba, mas foi totalmente ineficaz, porque o clima maltratava os agentes em campo. Ficaram lindos e arrumados, mas não aguentavam o calor com esse tipo de camisa. Voltamos para as camisas polos. Tá vendo como o que a gente vai acessar vai depender muito do cenário onde a gente está? Tem coisas que simplesmente não farão sentido se a gente pegar de um cenário e copiar para o outro. Então, esse comentário aqui que a Cláudia trouxe, eu acho que trouxe muito, muito daquilo que a gente quer construir para vocês. Eu vou responder agora a pergunta da Jéssica. Ixi, Roberta, só repete para mim a pergunta da Jéssica, porque eu não achei aqui, não. Como podemos aproveitar da nossa marca pessoal para ganhar autoridade e credibilidade? Beleza. Como que a gente pode aproveitar da nossa marca pessoal para ganhar autoridade e credibilidade? Lembra que marca pessoal é um processo de geração de memória? E repetição, constância e consistência foram os últimos elementos que a gente deixou ali. Credibilidade e autoridade. Autoridade, gente, vem de autor. Vem de ser autor de algo, vem de construir algo. Quando eu digo que eu sou autoridade em alguma coisa, significa que eu tenho autoria naquela coisa, significa que eu me aproprio daquilo, ou porque eu vivencio aquilo durante muito tempo, ou porque eu falo sobre aquele tema durante muito tempo, e eu falo coisas relevantes e consistentes sobre aquilo ali. Então, como marca pessoal é um processo de construção de memória, eu diria que a melhor forma da gente ganhar credibilidade e autoridade é sendo consistente, falando sempre
sempre falando e melhorando sempre o nosso discurso em torno daquilo, sendo constante. Eu estou o tempo todo ali. Então, se você, por exemplo, Ali, fala ali de produtividade e você quer falar, por exemplo, desse conteúdo para o empresário que você atende ou nas suas redes sociais, faça isso em uma determinada constância, em uma determinada frequência. Repita todos os dias aquilo ali. Hoje, eu sou recém-chegada na unidade de inovação. Eu não tenho credibilidade e eu não tenho autoridade nesse tema. Mas se todos os dias eu aproveitar para falar de inovação com alguém, para discutir uma temática com alguém, para, no paralelo, me capacitar, estudar e conhecer um pouco mais sobre o tema, daqui a 2 anos eu me torno uma autoridade na temática de inovação. Muito mais do que pelo que eu sei, mais do que aquilo que as pessoas acham que eu sei, aquilo que as pessoas entendem que eu sei. Então, a gente usa a nossa marca pessoal para marcar uma presença e usa o nosso conhecimento contínuo e constante para gerar credibilidade e autoridade. E agora, Robertinho, acho que eu vou ter tempo para mais umas 2 perguntinhas, porque 4h30 eu tenho que sair. Tá, então vamos lá, rapidinho. Teve gente que pediu aqui dica de livro e teve também, e teve também pedido se tem alguma ferramenta que a pessoa pode utilizar nessa construção da marca pessoal. Então, assim, eu acho que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas para finalizar, uma dica prática. Beleza, gostei desse tema, quero construir minha marca pessoal. E agora, como é que eu faço? Ótimo. Eu estou colocando aqui no chat 2 livros bem pequenininhos, bem fininhos, assim, que eu gosto muito sobre marca pessoal. O primeiro deles é O Poder da Presença, da Amy Cuddy. Ela, inclusive, tem um TED, depois vocês podem procurar lá, O Poder da Presença, Amy Cuddy, que é muito bom no YouTube, tá lá disponível também. E tem um livro que o nome dele é Personal Branding, apesar de ser escrito por um brasileiro, um psicólogo chamado Arthur Bender, que trouxe muito essa metodologia do que é o Personal Branding para o Brasil. Então, esses 2 livros, e são livros fininhos, vocês leem rápido, eu acredito que, né, é uma boa. E como dica final, Roberta, para todo mundo, eu acho que eu vou trazer para vocês aquele penúltimo slide que eu coloquei aqui. Comecem. Né? Gestão de marca pessoal é uma relação cotidiana de você com você mesmo. É uma ferramenta poderosa, gente, de autoconhecimento. Depois que eu comecei de maneira muito prática, trabalhar a minha marca pessoal, hoje, e aqui os colegas podem até comentar um pouco disso, eu consegui, de fato, trazer os recortes da minha vida que eu acho que são mais interessantes para o meu processo de construção de carreira. Então, as pessoas vão saber que eu fiz transição de carreira na minha vida, porque é interessante eu contar esse fato para aquilo que eu quero, para aquilo que eu quero conquistar. As pessoas vão saber que eu me interesso pela temática de pessoas, pela temática de desenvolvimento humano, apesar de eu ser formada em medicina veterinária. Apesar de eu estar hoje em moda. Por quê? Porque esses elementos, eles vão entrando dentro do inconsciente coletivo das pessoas e elas vão passar. Esse é excelente, viu, Thalia? Como fazer amigos e influenciar pessoas também tá nos top 10. Depois, gente, eu vou fazer uma lista maior para vocês. Se eu fizer essa lista, Débora, chega neles de alguma maneira? Posso passar para vocês? Pode, inclusive, colocar. A gente coloca aqui dentro do próprio chat, porque eles então estão. pronto. Eles O pessoal podem está acessar. pedindo o PPT, se você pode a disponibilizar seu apresentação. PPT. Posso disponibilizar o PPT, eu deixo aqui para vocês, aqui nesse chat também. E eu vou fazer uma listinha, gente, de livros muito legais, de TEDs muito legais, de podcasts muito bacanas que vocês podem ouvir também, acompanhar aí sobre esse tema. Mas trazendo a dica final é isso, comecem, né? Quando a gente começa e quando a gente de fato. Olha, gente, o que é a eficiência da pessoa? Ele já colocou, o Lucas, aqui, o link no YouTube do negócio lá da Amy Cuddy. Mas eu recomendo muito que vocês comprem mesmo o livro, se aprofundem se vocês gostarem do tema. Eu estou sempre à disposição para a gente conversar, ainda mais agora na unidade de inovação. Eu vou ter aí uma questão institucional que me permite estar participando mais vezes aqui com vocês. Como que eles vão te achar? Já teve gente aqui pedindo seu contato para falar mais com você. Como que eles vão te achar, Anne? Pode me dar o meu contato. Gente, eu vou dar para vocês o meu Instagram. Vocês podem falar comigo por lá, que eu adoro falar sobre esse tema por lá. LinkedIn. Eu vou postar meu LinkedIn também. O meu LinkedIn também é Anne Tonetti.
Só vocês colocarem LinkedIn/Anitonete a mesma coisa. Aqui pelo Teams, depois eu faço uma rodada de perguntas e respostas para vocês aqui no Teams, a gente pode marcar depois. Eu sou de casa, tá, gente? Eu sento ali do lado da Débora, do lado do Jefferson, então a gente pode tá sempre trocando figurinhas e conversando. Mas a dica final é: não deixem de praticar, não deixem de fazer essa reflexão sobre a marca de vocês todos os dias. Quanto vocês menos perceberem, vocês vão estar, de fato, se colocando no centro, entendendo para onde vocês querem ir e construindo um tijolinho após tijolinho aí, a caminhada de vocês em rumo do sucesso e, principalmente, não deixando isso para outras pessoas. Vocês protagonizando e liderando o processo de carreira da vida de vocês. Certo, Anne, muito obrigada. Tem uma pergunta da Graziele: quero visitar a unidade do Sebrae Nacional e conhecer toda ela, como faz? Graziele, a gente está numa unidade um pouco que não é a nossa sede, né? Que a nossa sede, inclusive, ela é de fato aberta à visitação, porque ela está em reforma, a gente está com um prédio lá em obras agora, devemos voltar para ele em fevereiro do ano que vem, então é possível que a gente já comece a abrir para visitações guiadas, inclusive, né? O prédio, ele é um prédio premiado, né? Os arquitetos adoram visitar o nosso prédio, porque ele tem um olhar para a sustentabilidade muito grande e teve um processo de concurso para a arquitetura do nosso prédio. Então, a gente, aqui onde nós estamos hoje, que é na nossa universidade corporativa, a gente não está com este modelo porque o espaço não permite, para falar bem a verdade, né? Mas a nossa Ou sede seja, está ano que vem, você marca uma vinda a Brasília, que a gente vai ter o maior prazer em receber e apresentar e você conhecer todo mundo aqui. Mas esse ano está um caos ainda. A gente ainda não está no melhor modelo, vamos dizer assim. Estamos num modelo um pouco improvisado, mas assim, até que muito bem confortáveis, né? Mas assim, quando a gente tiver de fato nossa sede já com as portas abertas, a gente comunica a vocês, né? Anne, eu quero muitíssimo agradecer ali seu tempo, sua disponibilidade, o conteúdo todo que você trouxe, sua experiência de vida. Isso é muito, muito bom a gente poder compartilhar com os nossos áreas, nossos bolsistas, né? Até para que eles também possam pensar, né, como eles se posicionam para além, né, de ser Ali, né, para além do momento que eles estão vivendo hoje, né? Porque, como você falou, né, é uma transição, a gente vive em constante transição de vida, né? Quero de verdade te agradecer e já vou te liberar, porque eu sei que 16h30 você tem uma agenda com o diretor, né? Muito obrigada mesmo, viu? Débora, Jefferson, Roberta, Gabriel, Fred, todo o time Ali que está aqui, queria muito agradecer a oportunidade, agradecer o convite, dizer que foi maravilhoso esse bate-papo. Eu vou, inclusive, deixar até essa sala aberta aqui, depois eu vou vir aqui, gente, eu vou olhar esse chat aqui, vou dar uma olhada nas mensagens, vou tentar retribuir aqui a cada um de vocês e queria muito mesmo que de tudo isso aqui ficasse o nosso canal aberto e a oportunidade para a gente falar mais vezes sobre esse assunto que eu amo. Muito obrigada, gente. Viu? Beijos para vocês. Roberta quer falar algo? Fala. Quero. Antes de encerrar, obrigada, Anne. Só dar um recadinho aqui para os nossos agentes. Eu quero dar um recado muito importante para os nossos ALIs Transformação Digital que estão na sala TD. Nós vamos enviar para vocês um convite para um festival excepcional que vai acontecer na próxima quarta-feira à tarde, que a gente vai falar sobre ajustes na questão da ficha das empresas, vai ter grandes mudanças aí para o próximo ciclo. Então, fiquem ligados. Na próxima quarta-feira, às 15 horas, a gente vai ter um encontro muito importante onde a gente vai passar para vocês como vai ser o novo material que vocês vão trabalhar com os empresários e preencher. Tem mudança vindo aí, a gente fez bastante ajuste para resolver alguns problemas. Então, vamos enviar já o convite, mas já fica aí, ALIs Transformação Digital, bloqueiem suas agendas na próxima quarta-feira, 15 horas, horário de Brasília, tá bom? Era isso, Débora, obrigada.
Certo. Obrigada, Roberta. Obrigada a participação de todos. Foi muito importante esse momento. Acho que a gente traz ali uma grande oportunidade da gente refletir, né, sobre como estamos e onde queremos chegar, né? E pensar nos passos para a gente poder evoluir. Jefferson, você quer dar uma palavrinha? Perfeito, perfeito. Parabéns a todos que participaram aí e até o próximo, né? Com certeza. Estamos com a gravação, vamos finalizar a gravação. Quero dizer a todos que vocês terão acesso ali às nossas gravações, elas ficam disponíveis por até 30 dias. Então, aproveitem para poder rever esse conteúdo. Uma boa tarde a todos, uma boa